Aqui tá ok. Tá ok aí? Tá ok aqui no da Ditsi também, no seu e no meu. Então vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde, né? Iniciando. Opa, aqui. Sei, pronto. Vamos iniciando aqui a nossa live de todas as quartas e sextas, né? E dessa vez a gente voltou a estar junto. Na última live eu estive sozinho, o pessoal sentiu tua falta, Juliano. Já muita gente reclamou, cadê o Juliano? Cadê o Juliano? Hoje você Na tá aí. sexta-feira realmente não deu, tava com agenda externa, mas faz parte, né? O mundo é dinâmico. É isso A aí. gente tem que se virar do jeito que dá e nós temos que aprender com essas situações. Mas o bom é que, pelo que eu vejo, o aprendizado aconteceu, foi oferecido para o pessoal o nosso método Jump, né, que vai acontecer agora em março. Fico É isso bem aí. feliz com isso, então, que o objetivo é a gente trazer conteúdo para vocês e para que vocês saibam cada vez mais o que a gente faz. Agora a gente está falando um pouco de uma forma, um pouco mais sobre o método Jump, né? Que dá para Exato. estourar a boca do balão, né? A data está chegando, é agora em março, né? Dia 23. Dia 23, então a gente vai bater um pouquinho nessa tecla. Mas então, Adriano, qual que é o nosso assunto de hoje para o povo, então? Então, na realidade, uma das coisas que a gente mais percebe no ambiente organizacional, e não só na empresa, né, Juliano? Também no dia a dia, a gente vê como as pessoas têm dificuldade de controlar suas emoções. Sim. Já foi dito, né, que nós somos movidos por emoções, né? Mas emoção, como diria o Roberto Carlos, são tantas emoções, né? As Exato. emoções são positivas, são negativas, mas o importante aí, nós vamos passar para você esse recado, é que é possível lidar com elas. E um conceito que eu quero trazer aqui, que eu aprendi de uma forma mais conceitual um tempo atrás, são nas emoções que a gente gera reflexão. É E se verdade. nós pararmos para refletir um pouquinho, o que aconteceu, o que está acontecendo, eu acredito que o aprendizado se constrói, o aprendizado se dá, né? Para introduzir o Isso assunto. é interessante, porque tem muitas vezes a gente vai falar de conceito, tal, de tudo isso, mas isso acontece muito até na nossa relação, né, Juliana? Dentro da DIT, quando a gente está construindo alguma coisa, ou quando um pensa de uma forma diferente do outro, geralmente aquilo bate porque nós somos pessoas diferentes. E a gente aprende muito quando, de repente, acontece esse embate. Eu pensei uma coisa, falei outra, e aí é o momento onde você começa a refletir só um pouquinho. Né? E foi bem interessante, eu quero trazer aqui, antes da gente dar sequência, de um caso recente. A gente em breve vai estar lançando um curso, né? O Transição de Carreira, um curso online, 100% online. 100% online, e é um curso denso, né? Um curso que passa de 100 horas de aula, tem bastante conteúdo, tem bastante material para as pessoas trabalharem ali e se recolocarem e conseguirem o emprego dos sonhos. E teve um determinado dia que você virou para mim e falou assim: você sabia quanto tempo a gente está gastando nesse curso? Quanto custa a tua hora para fazer esse curso? Não sei o quê. E aquilo bateu em mim de um jeito, eu falei, cara, eu não tinha me dado conta disso. E é engraçado porque, e nós vamos falar um pouco sobre isso também, que a tua forma mais racional, ela traz inputs da minha forma mais emocional de lidar com as situações. Exato. E às vezes são gatilhos, né? Já São gatilhos. tá entrando um pouquinho no mérito de gatilho. Qual que é o gatilho que starta tudo? É Aham. da racionalidade, é da emoção, uma visão romantizada do negócio, às vezes, uma satisfação que eu vejo muitas vezes a gente se envolve e onde as emoções afloram muitas vezes, uma questão até de ego, de Sem vaidade. dúvida, sem dúvida. O que acontece numa questão de ego, vaidade, daqui a pouco a ira já pode aparecer. Já vamos falar disso. Já vamos falar, mas Vamos já falar vai disso. preparando Vai isso. preparar. É um insight, Com mas é um certeza. insight fazendo gancho do teu assunto. É isso aí. E ver, né, que esse tipo de coisa faz a gente refletir. Sim. E a gente para de agir como você agia. Então, as emoções básicas, elas provocam uma mudança comportamental. Sim. E é lógico que a gente vai trabalhar isso aonde? Lá no Método Jump, no dia 23 de março,
aqui em Caxias do Sul. Bom, mas antes da gente entrar direto a falar do método Jump e tal, porque é lógico que a gente quer que você esteja lá com a gente, né? É muito importante a gente conceituar que existem vários tipos de emoções, né? E elas vão influenciar na forma que a gente vive e na forma que a gente interage com as pessoas. Sim. Muitas vezes pode parecer que a gente é governado por essas emoções, e principalmente as emoções básicas, certo? Então, as ações que a gente toma e as percepções que a gente tem daquilo que circula a gente, elas vão influenciar no nosso comportamento o tempo todo. Direto. Principalmente nesses modelos aí que a gente acabou de citar. Bom, mas é bem bacana a gente passar pelas 4 emoções básicas do ser humano, que é uma coisa que nós vamos estar falando lá no dia do método Jump. Quais são, Adriano, as 4 emoções básicas hoje? Então, as 4 emoções básicas, elas não surgiram do nada, né? Foi um estudo do Paul Ekman, na década de 70, que ele descobriu ali que o ser humano ele é governado pelas suas 4 emoções, que são elas: a alegria, a tristeza, a raiva e o medo. Então, nós vamos falar um pouquinho dos 4 e depois a gente vai dar algumas dicas de como você pode, né, controlar essas emoções e fazer com que elas realmente te ajudem no teu dia a dia e não que elas atrapalhem. As emoções existem, elas servem de alertas, servem de sinais, elas servem para nós aprendermos com as situações. Então, se eu comentei antes que são as emoções que causam a reflexão, e nós acreditamos que a reflexão gera aprendizado, então é um momento para você identificar e ver, aprender com essa situação, seja qual for, né? Vamos falar de qual emoção agora, Adriano? Vamos falar da alegria, né? Que é de todos os tipos de emoções, a alegria ela tende a ser o que as pessoas mais se esforçam para ter, certo? A alegria ela é frequentemente definida como um estado emocional agradável, que é caracterizado por sentimentos de contentamento, né? Você fica contente, de gratidão, de satisfação, de bem-estar, né? Tem muitas pesquisas sobre a alegria que ela aumenta significativamente quando você e ela, na realidade, essas pesquisas elas foram se ampliando, principalmente chegando numa linha da psicologia que é a psicologia positiva, tá? Então, como que a gente expressa muitas vezes a alegria, Juliana? Geralmente é sorrindo. Expressão facial é fácil. Eu vejo assim, é fácil ver quando uma pessoa está alegre ou triste. São as duas emoções que aparecem de uma forma mais clara na face da pessoa, no rosto. Sim. E a alegria ela se dá pelo sorriso, o rosto, o semblante da pessoa, ele já está receptivo. Tu olha para a pessoa, tu já se sente acolhido, receptivo por ela, né? Um tom de voz otimista, um tom de voz adequado para a situação. Muito bem. Então, enquanto a alegria é considerada uma das emoções humanas básicas, as coisas que a gente pensa cria alegria de uma forma muito intensa, né? E a gente, através desse sentimento, dessa emoção, a gente pode influenciar a cultura que a gente está inserido, seja ela no ambiente de trabalho, seja ela dentro da tua própria casa. Usando só esse gancho, todos dizem, não somos nós, que trabalhar num ambiente alegre é mais legal. E é mais saudável. Mais saudável. Uma família alegre é mais legal. Sem dúvida. Mas não está 100% do tempo alegria, né? Sem dúvida. E aí, o que vem, então? Então, a segunda emoção básica que a gente vai estar trazendo é a tristeza, né? A tristeza é um outro tipo de emoção que muitas vezes é definido como um estado emocional transitório. Ele não é aquela coisa que você vai ficar triste o resto da vida, né? Assim como a alegria também. Assim como a alegria. Tá alegre 24 horas, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E ele vai trazer alguns sentimentos. O que vai despertar a tristeza são sentimentos de desapontamento, né? Um sentimento de pesar pelo falecimento de alguém, de algum ente querido, a falta de esperança, né? O desinteresse por alguém ou por alguma coisa, né? E também aquele pessoal que tem um humor que é meio abafado, assim, né? Que não sai, a pessoa não consegue ter momentos de descontração. Então, quando o humor está abafado, é complicado. Como outras emoções, a tristeza é algo que todas as pessoas vão experimentar uma vez ou outra,
né? Em alguns casos, as pessoas podem experimentar períodos muito prolongados. Que aí precisa uma atenção um pouquinho melhor, né? Porque senão leva aquilo que a gente falou na nossa última live, que foi casos de depressão, né? E lembrar que o Brasil hoje é líder do ranking mundial de vendas. Continua, não perdeu essa posição, continua ainda no ranking. No ranking mundial de vendas de antidepressivos. Então, é uma coisa complicada que a gente precisa ter atenção. E como que a tristeza ela se expressa no nosso dia a dia, Juliano? A tristeza, assim como a alegria, é fácil. Então, falta de humor. Pessoa geralmente, não uma pessoa mal-humorada, tá? Porque nós sabemos que tem pessoas que de praxe são mal-humoradas, mas é cultural, né? É cultural, dependendo da região, ou a tradição familiar, enfim. Mas o mau humor, ele é porque da mesma forma de alegria, você vê na face da pessoa, a testa franzida, as sobrancelhas, sim. A pessoa um pouquinho retraída, não retraída, quieta. Uma pessoa que normalmente não é tão parada, não é paradietória, ela está um pouco quieta. Uma pessoa que no dia tu percebe que a produtividade dela não está ok, ela está mais lenta, apresenta uma certa letargia. O choro. Sim. O choro, ele é um indicador muito forte, né? Ele é um indicador muito forte, não só na questão no sexo feminino, na questão das mulheres, mas no homem também. Então, a questão do choro, ele é um sinal de tristeza, porque nós choramos muito pouco na alegria, sim, que também é uma expressão. Sim. A pessoa chora de emoção, chora de alegria, mas ela é muito pontual. A tristeza, não. O choro, daqui a pouco, a face, a cara emburrada, e o choro, talvez é o primeiro sintoma de uma tristeza, né? Que pode advir de qualquer coisa, né? Não sabemos se a pessoa já trouxe um pouco de casa, um fato de casa, um fato que aconteceu no trabalho, no caminho, enfim. Isso aí. Bom, e a terceira emoção que a gente vai falar agora é o medo, né? O medo é uma emoção que está presente desde os primórdios do ser humano. É uma emoção muito poderosa que ela pode desempenhar um papel importante no contexto de sobrevivência. Exato. Quando você enfrenta algum tipo de perigo, você normalmente vai experimentar essa emoção do medo. Né? Você fica tenso, a sua frequência cardíaca e a respiração ela começa a aumentar, a sua mente fica mais alerta, né? Preparando justamente teu corpo para uma fuga ou para uma luta, ou para uma luta, exatamente. Então, o medo ele é algo que a gente precisa identificar de uma forma o que traz medo para nós. E se tem um ponto, o medo ele não é ausência de coragem, né, João? Mas ele serve muito no contexto de alerta, porque pessoas que dizem que não têm medo não são necessariamente pessoas corajosas. Né? Podem ser pessoas meio malucas. Imprudentes até nesse sentido, né? Ela seria imprudente em alguma situação, tanto profissional como pessoal. Né? Com certeza, com toda certeza. E quais são as expressões, então, que o medo traz? O medo, vamos usar, usando a linguagem, por exemplo, da face, a expressão facial é quase que um pânico. Tu olha para a pessoa, ela está meio aqui congelada, ela está em pânico. O sentimento de fuga também que tu percebe na pessoa. E até aqui uma coisa interessante, Adriano, sabe que os répteis, eles têm, a partir da situação, eles têm duas ações, ou luta ou fuga. Por exemplo, uma cobra, ou ela morde ou ela foge. Sim. E o que causa nela é isso que ela percebe, não é o medo, mas é a situação. E tu coloca muito bem que a questão, o medo, ele é um sinal de alerta nas nossas vidas. Sim. E uma pessoa, se você tem na sua equipe, acabou com uma pessoa que você entende que ela é imprudente nesse sentido, cola nela uma pessoa um pouco mais sensata, um pouco mais serena. Quem sabe, Adriano, olhamos de uma forma diferente. Quem sabe fazemos isso. E o medo, falou uma coisa muito importante. O medo não é a ausência de coragem. É isso aí. Coragem é outra coisa. A coragem, ela aparece muitas vezes nesse sentido. Mas
É isso aí, mais ou menos, Adriano. Olha só, e tem uma outra coisa que eu vejo como muito interessante, que é natural. Você já percebeu, Juliano, que isso é natural do ser humano, não acontece comigo, mas vamos trazer para exemplos de crianças. Quando você pergunta para uma criança, né, se foi ela que fez uma determinada arte, né, qual que é a primeira reação dela? Negação. Negação. Então, o medo, ele faz essa tentativa de esconder. Sabotagem. Exato. Então, eu tenho medo da retaliação, eu nem sei o que vem, né? Mas, por criar uma fantasia na minha cabeça, eu vou lá, saboto e costumo omitir, isso principalmente em crianças, a omissão ou até a mentira. Né? E isso acontece dentro das empresas. Mas vamos usar um exemplo de empresa, no casos práticos, comercial da tua empresa, setor, departamento comercial, cobrança de metas. Sem dúvida. Aquele representante, aquele vendedor, tu sabe, não. Mas fica aqui também um alerta, assim, que pode te ajudar nisso, depois a gente vai falar, mas já dando um pitacozinho que a gente entrou aqui, veja a forma que você se comunica. Se tu se comunicar com aquela criança que daqui a pouco, por medo, vai mentir, veja como tu está se comunicando com o teu funcionário para potencializar nele a verdade, Sim. não a mentira. Então, a comunicação aqui, ela é um fator determinante para o sucesso. Legal. É claro que todo mundo, nem todas as pessoas, elas vão experimentar o medo da mesma maneira, né? Algumas podem ser mais sensíveis e em certas situações e outras menos. E tá tudo certo. Tá valendo tudo. Porque aí a gente vai falar depois, ao longo das nossas lives, até o dia 23, lá no Método Jump, nós vamos falar sobre as diferenças de perfis também. Né? Cada um vai lidar com cada emoção de uma forma diferente. O jeito que eu sou, o jeito que é a minha essência interfere. Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Mas vamos lá para a quarta e última emoção básica, que é a raiva. Né? A raiva ela pode ser uma emoção particularmente poderosa, caracterizada por sentimentos de hostilidade, agitação, frustração, antagonismo e principalmente o antagonismo em relação ao outro. Tá? Como o medo, a raiva pode desempenhar um papel na reação de luta ou também de fuga. Tá? Quando uma ameaça gera sentimento de raiva, você pode estar inclinado a se afastar do perigo e também a se proteger. Tá? E ela é frequentemente exibida através do que, Juliano? A raiva. Faça fechada. Eu até já digo assim, você está com raiva de uma situação, já expressa de uma vez isso, que a pessoa que está com você grita, né? Vai ver. Bom, Juliano está com raiva, mas então agora, e aí, toma uma aguinha, senta, pensa, lembra, essa emoção ela não pode gerir a tua vida, né? Ela faz parte dela. Linguagem corporal. Geralmente a pessoa com raiva tem a tendência de falar alto, de gritar. Na nossa região aqui, nós costumamos falar alto, mas como é uma emoção de raiva muito forte, nós berramos, na verdade. É verdade. Então, é muito fácil. O corpo também, ele fala algumas respostas fisiológicas. Daqui a pouco tu pode começar a suar, pode causar um mal-estar interno, que cada um processa de uma forma. Pode ficar até vermelho, né? Aquela coisa que começa a ficar vermelho, assim como se fosse explodir. Se o Maurício de Souza tivesse aqui, ele iria desenhar a Mônica, por exemplo, assim, com a cara toda vermelha. Essa seria a expressão de raiva dela, então. Verdade. Olha a Fátima falando ali, ó, Juliano, que os emojis representam muito bem esses sentimentos. É verdade, é verdade. E ela trouxe uma coisa importantíssima. Sem dúvida. Que às vezes, e você tem que usar isso. Quando eu falo de você, eu estou falando de você, profissional, você, pessoa. Não tem diferença aqui. Daqui a pouco você sinalizando para a pessoa, estou bravo, estou com raiva, estou triste, é um sinal para ela te ajudar, ou para ela ficar atento. E trago aqui, aproveitando, numa relação entre casais. Daqui a pouco a gente fica escondendo uma emoção, um sentimento, e não revela. Isso é muito comum, né? É muito comum, mas é isso que faz com que nós não tenhamos uma vida plena.
Sem E o que a dúvida. gente busca, e o nosso método é isso, para que você tenha uma vida próspera, uma abundância de saúde, abundância financeira. É isso aí. E vamos usar as emoções a nosso favor e vamos usar da tecnologia hoje. Ela está aí não só para a gente perder tempo olhando o timeline, ela está aí para Verdade. fazer a gente produzir, para ter foco nas coisas. E é bem interessante porque a raiva, ela, num primeiro momento, ela pode te trazer uma sensação negativa, né? Ela aparece como uma emoção negativa, mas muitas vezes ela pode ser uma coisa boa, né? Ela pode ser construtivo no momento onde você vai esclarecer suas necessidades em um relacionamento, num desenvolvimento. Então, assim, à medida que você sente a raiva, e tem uma coisa muito interessante, eu acredito que você também já tenha vivido esse tipo de coisa, quando alguém virou para você e falou assim, ó, você não é capaz de fazer determinada coisa. Aí tu vai e faz. Aí você vai e faz. Quer ver uma profissão que usa muito, não é a raiva, mas potencializa, é um atleta. Você já viu? Olha o Bolt, olha a expressão do Bolt na largada. É uma expressão amistosa? Não. Não é. Parece que ele está com raiva do mundo, né? Está com raiva do mundo. E ele faz o que com isso? Quando ele chega lá na linha de chegada, chega em primeiro É lugar. verdade. Então, ele joga toda a energia ali, né? toda a energia ali. Daqui a pouco a gente pode até estar entrando no campo que a gente não entende muito. Sim. Mas a raiva é potencializadora de muita coisa. Energia. O importante, todas elas têm que saber usar. Porque Sim. alegre o dia inteiro não nada bem, porque você não vai conseguir nada. E por isso que a gente separou aqui algumas dicas, né, para como que as pessoas podem controlar as emoções e usá-las ao favor delas, né? Então, a primeira dica é que você tem que lembrar que altos e baixos são partes normais da sua vida, né? Perceba que os seus sentimentos são uma resposta normal e comum à tua experiência, aquilo que você está vivendo. Então, olha para frente, né? Porque a gente tem que tomar um cuidado muito sério, porque excesso de passado dá tristeza e pode levar à depressão, certo? E excesso de futuro traz ansiedade, e aí E pode causar problema de saúde. De ansiedade também, da crise de ansiedade enfim, né? Isso. Então, aprender a controlar isso é super importante. Vai lá, Juliano. Controlar as emoções, tu pode controlar as suas emoções, tá? Você pode escolher mudar a maneira como você sente e você reage. Simples, daqui a pouco o emojizinho falando, tô triste, tô alegre, preciso da tua ajuda. Sem dúvida. Que mais? Outra coisa é parar o ciclo antes que as suas emoções fiquem muito, muito intensas. Quando você perceber que vai ali, que o bicho tá pegando, tá? Começa a esquentar uma discussão, então para. Toma uma porque linha, isso, para. O famoso contar até 10 é fundamental. Porque muitas vezes o teu nível de expectativa em relação ao outro está na tua cabeça. É muito alto. Né? Então você vai lá, vai mostrar, Juliano, eu tenho um negócio para te mostrar. Isso daqui é super legal, mas é super legal para quem? Para mim, que estou te levando, certo? De repente o teu olhar fala assim, não. Para mim não. Isso daí não é legal. Para mim não é tudo isso. É isso aí. Então isso pode causar algum desentendimento e a tua emoção começar a ficar mais intensa. Muito então, forte. A gente tem que tomar um cuidado e se acalmar em relação a isso. Seja esperançoso, positivo. Use frases, palavras. Vou superar isso. Estou tentando o máximo, ou melhor, estou fazendo o máximo que eu posso nesse momento. Eu sou uma boa pessoa. Cuidar aqui, porque aqui nesse momento pode vir as crenças, né? Se a pessoa tem um entendimento um pouquinho errado dela, então trazendo isso, eu sou uma boa pessoa. Causou isso, mas eu sou uma boa pessoa. E tem que lembrar que a persistência é a melhor maneira de resolver seus problemas e evitar falhas. Tá? É isso aí. Bom, outra dica interessante é resgatar os seus momentos positivos. Né? Pense em tudo aquilo que você é grato. Todas as pessoas que fizeram, te ajudaram de alguma forma, tudo que você conquistou na tua vida pelo teu esforço, por tudo aquilo que você estudou, que você construiu, enfim. Né? Essa é uma maneira bem simples de trazer você de volta para o eixo quando você está fora. De se situar, você mesmo se situar. Outra coisa que você pode fazer para melhorar essa situação é não tornar isso pior.
Ah, é Não verdade. aumentar essa emoção, não aumentar esse sentimento, principalmente sentimentos negativos. Então, tome cuidado com isso, tente esvaziar, tente evitar fazer coisas que tolas, tente evitar fazer coisas tolas que possam aumentar ou piorar a situação, tá? Com certeza. Bom, outra dica é que emoções intensas geralmente têm resposta ao estresse. Ou seja, monitora frequentemente o teu nível de estresse, para que essa vai ser uma forma de você evitar que você utilize qualquer uma dessas emoções de forma muito intensa. E olha só, e todas elas de forma intensa, elas são ruins. Porque se você usar a raiva de forma muito intensa, dependendo do formato, A consequência, né? ela é terrível. A própria alegria, né? As pessoas vão falar, a pessoa está meio fora, e ela pode te levar num nível num estado, né, de euforia tão grande que você realmente possa ficar fora, né? A mesma coisa com o medo e com a tristeza, tá? Uma coisa também, evite pensar muito sobre seus sentimentos. Por que evitar pensar? Porque sentimento não se pensa, sentimento se sente. É isso aí. Então não pensa no sentimento. Reflita sim na situação, o que antecedeu a isso, o que causou em você essa alegria demasiada ou essa raiva, essa tristeza. Então trate de sentir o que você está sentindo nesse momento. Afaste a racionalidade do pensamento. É isso aí. Bom, o Maicon dando oi para nós ali, ó. Fala, Maicon. Fala, Maicon. Tamo junto. Vamos lá. Outra coisa é praticar a empatia, né? Se colocar no lugar do outro, porque muitas vezes as pessoas vêm, e tem um exemplo que eu gosto de usar bastante nesse aspecto, que assim, normalmente a gente tem crenças que as pessoas têm que ser, elas precisam ser educadas, né? E aí você está no dia a dia, por exemplo, nós dois trabalhando juntos, e eu viro para você e falo, bom dia, Juliana, e você fala, bom dia, só se for para você. Aí eu falo, porra, que cara grosso, né? Eu venho aqui com toda a minha delicadeza, mostrar para ele que o dia tá lindo, que a gente pode ficar em paz e numa boa. Então, a minha crença é que todo mundo precisava ser educado. Educado. E no caso, alegria, porque tu trouxe o Sim, sentimento de alegria. exato. E aí, o que acontece é que eu não parei para me dar conta que, de repente, o que está acontecendo contigo é que você está num outro estado, numa outra emoção muito intensa, e eu acabei sendo muito invasivo nesse momento. E aí, ao invés de eu entender o que está acontecendo contigo, e eu não me colocar no teu lugar, eu vou trazer aquilo para outro sentimento intenso, que pode ser a raiva. Ou a tristeza. A tristeza já vem colado nesse sentimento, mas a raiva é um detalhe. Sem dúvida. Então, assim, é bem importante a gente entender como se colocar no lugar do outro. Isso. Outra coisa, não diga ou faça a primeira coisa que vier na tua cabeça, o que vier na tua mente. Lembra daquele contar até 10? Ou lembra, eu faço um exercício agora de memória, se você pudesse reviver uma outra situação que você tivesse 3, 5, 10, 30 segundinhos a mais, talvez hoje você não faria diferente? Com certeza. Segue com outra dica aí, Adriano. Então, espere e lide com os problemas quando você estiver calmo. Na mesma linha, né, que você acabou de falar, assim, tudo que a gente faz de forma abrupta, isso tem uma consequência para a nossa vida, para o nosso trabalho. Então, muitas vezes, quantas vezes nós já não tomamos decisões assim? Sim, no calor da decisão. E aqui o detalhe é o seguinte, o fato de você tomar uma decisão, nós pedimos sempre para que as pessoas se posicionem e se decidam. Só que talvez você, no calor da situação, depois não tenha estrutura para lidar com isso. Então, o alerta é esse, né? Lembre-se de que ninguém pode resolver os problemas sozinho. Ou seja, você não está sozinho no mundo. Sem dúvida. Como você vai fazer isso, eu não sei. Usando, se tu vai mandar um emojizinho, vai dizendo que não foi legal, eu não sei como é que você vai fazer. Mas lembre-se, você não está sozinho no mundo. E quem sabe, quem pode te ajudar nessa situação para você sair dela, para você olhar ela de uma forma
diferente, né? Sim. Pode ser a pessoa que está do teu lado, seja ela quem for. Sim. Ou seja, o ambiente que você estiver. Se potencializou numa empresa, um sentimento de ira, de tristeza, quem sabe ali é onde você vai resolver, não é em casa. Mesma coisa. Surgiu em casa, você vem para a empresa, eu não sei se é na empresa que você vai resolver ou não. Acredito que muita coisa pode acontecer, mas você sabe aonde resolver isso. É isso aí. Bom, e a última dica é que você reconheça as dificuldades e os desafios que você enfrenta e quanto que você está trabalhando para melhorar as coisas, né? Dê crédito a si mesmo. A gente tem muita dificuldade de falar assim, nossa, vai lá, você... Para nós mesmos, para o outro é mais fácil. Mas a gente dá crédito a si mesmo para quando a gente controla as emoções, e a gente vai conseguir expressar os nossos sentimentos de maneira muito mais positiva mesmo. Que é o ciclo assim, eu vou conseguir. Sim, eu fiz, eu vou conseguir, vou ressignificar, vou resolver e vou fazer. É isso aí. Bom, e para tudo isso, como a gente falou desde o início, nós vamos ter um momento muito especial para estar fazendo, para a gente estar falando de emoções e sentir essas emoções, A né? pessoa vai poder sentir no dia um pouquinho um pouco de cada uma, porque o que nos faz é isso, né? É um pouco de cada uma, não 100% de uma excluindo as outras ou esquecendo que existe. Como é que vai ser, Adriano? Que dia vai acontecer? Aonde vai acontecer? O que a gente pode falar para o pessoal aí nisso? Na realidade, assim, vamos falar do método Jump, né? O método Jump, ele é uma experiência muito impactante para que você consiga acelerar os seus resultados, né? E também despertar o máximo do seu potencial para transformar a sua vida. É isso que a gente está propondo no método Jump, né? Então, ele é realizado em um único dia, são 8 horas intensas de muitas atividades práticas para provar que você pode fazer e conquistar muito mais do que você imagina. Né? E ele foi construído como, Juliano? Ele vem da nossa vivência ao longo do tempo que a gente tem, né? Mais de 450 horas trabalhando com pessoas diretamente, mais de 2.000 pessoas que já passaram para a gente. É isso aí. E nesse sentido, eu falo no campo tanto da empresa, no campo de empresa, nos chamando como pessoas físicas, tá? E nós, com o passar dos dias, a gente viu que isso, poxa, isso funciona em tal lugar. Isso funciona na indústria, isso funciona no comércio, isso funciona para você que é dona de casa, para você que é esposa, isso funciona. E um dia nós chegamos e dizemos, poxa, mas isso é um método. Isso tem metodologia. E aí nós decidimos oferecer para você um treinamento vivencial. É 100% vivencial? Não, ele não é um 100% vivencial, mas ele é uma grande parte do tempo, ou uma boa parte do tempo, você experimentando, você sentindo emoções, você sentindo sensações, você sentindo. E quando é que vai acontecer isso, Adriano? Então, prepare-se porque é logo. Agora, no dia 23/3, 23 de março, então a gente está o quê? Exatamente um mês. Exato, 30 dias. Quase 30 dias. Do dia 23 de março, aqui na cidade de Caxias do Sul. Sim. Vai ser no Hotel Intercity, tá? E lá a gente vai ter esse dia todo para despertar em você a assunção da responsabilidade da sua vida, né? Para que você realmente consiga assumir as rédeas da sua vida e dar sequência. Aquilo que tu falava, que você seja o protagonista da sua vida, né? Que você seja o responsável pelas suas ações. Porque assim, e tem gente que fica empurrando, né, Juliano? Se não for agora, vai ser quando? Vai ser no próximo. O ano que vem eu participo. Esse tipo de coisa a gente escuta, né, com muita frequência. Então, garanta a sua vaga. A gente está esperando um público muito bacana. Vão ser 8 horas assim extremamente intensas, tá? Onde a gente vai estar passando por diversas áreas, mas principalmente falando da tua vida, de como você vai realmente assumir as rédeas da tua vida, da sua carreira, de tudo aquilo que você quer fazer. Então, nós vamos fazer um despertar para tudo isso no dia 23 de março. E o valor, Adriano? Quanto é que custa, então, tudo isso? É caro? É barato? Qual é o valor que a pessoa vai investir nisso, Adriano?
Vamos lá, vamos falar de valores, né? O investimento no método Jump é um investimento assim, ó, que cabe no bolso de qualquer pessoa. O investimento tá de R$ 347. Olha só, R$ 347 para você passar um dia e despertar para a transformação da sua vida. Para buscar se conhecer, para buscar uma visão de futuro, o que você quer para a sua vida, para você aprender a lidar um pouquinho com essas emoções, né? Sem dúvida. Você vivenciar um pouquinho de cada uma, você aprender a lidar com elas, qual o momento que você usa elas de uma forma para potencializar a sua vida pessoal e vida profissional. E é mais interessante que isso, Juliano, mas olha só, a forma de como você pode pagar o método Jump. Você pode parcelar em quantas vezes você quiser. É isso aí. Nós vamos deixar depois o link. No meu, eu acabei não deixando no início, acabei me esquecendo, mas nós vamos deixar depois o link que ele vai levar você, onde você vai comprar direto no site. Você parcela até em 12 parcelas esse valor. O link eu já estou disponibilizando aqui, né? E aqui no Facebook da Jitsi. Mas olha só, 12 vezes, pessoal, 12 vezes, tá? São 12 vezes de R$ 37,40. Olha só, R$ 37,40, se dividir por 30 dias que tem um mês, pô, dá menos de um café por dia para você transformar a tua vida. O cafezinho básico. O básico, não pode colocar. E o passadinho, não é o café expresso, não. É o cafezinho aquele que nem nós chamamos aqui de lancheria. Isso. Cafezinho aquele de copinho de lancheria. Na tua região eu não sei como é que é. Diz aí se tem outro nome, mas aqui é o cafezinho de lancheria, então. Um pila, gente. Resumindo, né? Um pila, você vai poder participar de um dia intenso de trabalho. Investir em ti por um pila por dia. Investir em você por um pila por dia. É isso aí. Ok. Bom, pessoal, esse era o recado de hoje que a gente tinha para dar. E a gente espera vocês ali no método Jump, no dia 23 de março, no Hotel Intercity. Um grande abraço, até lá. Grande abraço, até lá. Dúvidas, deixem nos comentários, chama em inbox que nós respondemos para vocês. Forte abraço e até sexta-feira. Então, meio-dia. Sexta-feira, meio-dia, a gente está aqui. Um abraço. Forte abraço, até mais.